Se eu acessar novamente as definições do nosso corte, eu também posso ver aqui para os elementos não cortados, e eu ainda tenho a opção de também deixar a caneta dos contornos desses elementos uniforme, mas por enquanto vou deixar essa opção desabilitada. E posso ainda deixar a transparência habilitada ou não. Isso quer dizer que os elementos que têm superfícies transparentes, né, como elementos de vidro, vão permitir que a gente veja o que está por trás deles. O que pode ser uma opção interessante, dependendo do que você gostaria de mostrar. Mas por enquanto vou deixar disso desabilitado também. Uma outra opção que eu tenho no corte que é bem interessante é a de habilitar os elementos do plano distante. Então se eu clico nessa opção, agora dou OK e vou voltar aqui na nossa planta baixa. Aí o que acontece aqui? De novo, aparece uma linha que eu posso alterar, e essa linha nada mais é do que a linha que determina o que está no primeiro plano do nosso corte e o que está no segundo plano. Então, tudo que está no primeiro plano vai aparecer com aquelas configurações que nós definimos anteriormente, né? Se eu entrar aqui nas definições do nosso corte, então tudo que está no primeiro plano vai aparecer dessa maneira, ou seja, tudo que está à esquerda dessa linha aqui, e tudo que está à direita dela vai aparecer dessa maneira aqui. Então, vou por enquanto dar OK, deixar aqui mesmo, né? Então, o que a gente tem como superfície do segundo plano são aqui o nosso pilar e essa parede. Eu vou entrar aqui no corte novamente para verificar. E aí tô vendo exatamente isso, que o nosso pilar e a nossa viga estão aparecendo, e também as nossas árvores, né? Estão aparecendo sem qualquer tipo de trama ou de textura, enquanto que no nosso primeiro plano eu consigo ver a textura de superfície. Se eu entrar aqui nas definições, eu posso mudar, tanto aqui, vou colocar a nossa opção de uma cor de superfície uniforme, e aqui, no plano de trama distante, posso colocar também uma caneta uniforme, por exemplo. Vou colocar aquele azul novamente, vou ver como isso ficou. E pronto, aqui fica bem destacado esse efeito de como alguns elementos lá no plano distante não são vistos. Isso aqui destaca bem esse efeito de como o plano distante tem um conjunto de definições da aparência diferente. E a gente pode trabalhar com isso para criar essa impressão, essa sensação de que o que está no segundo plano está mais distante. Por exemplo, se eu voltar aqui para a superfície não sombreada e colocar aqui somente a cor da superfície não sombreada, então aí eu vejo que o que aparece no segundo plano, além de aparecer utilizando somente a cor da superfície, aparece também com essa trama um pouco mais clara, né, mais esmaecida, que realmente passa a sensação de distância. Poderia até colocar com a superfície mesmo, e aí realmente mostra que uma parte do nosso modelo está mais à frente e outra mais atrás. Continuando aqui nas definições do nosso corte, eu vou desativar essa opção do plano distante por enquanto. E aí, uma outra opção bem interessante que a gente tem é a de utilizar o sol para projetar uma sombra no nosso corte. Se eu habilito essa opção aqui, sombra, vou clicar em OK. E agora eu estou vendo que ele está projetando uma sombra aqui no nosso corte. E aí o que é interessante dessa sombra? Se eu entro nas definições novamente, eu posso tanto utilizar uma posição do sol personalizada e utilizar esses ângulos aqui para controlar o ângulo da nossa sombra, quanto utilizar o mesmo sol que aparece na janela 3D. E aí o sol da janela 3D pode ser aquele sol baseado na posição geográfica do nosso terreno, que nós configuramos lá atrás nas definições de geolocalização do projeto. Então, se eu clico aqui em OK, aí realmente tem essa alteração, e aí eu teria que voltar lá no nosso 3D e alterar a posição do Sol caso não estivesse satisfeito com essa representação aqui. Agora, como o nosso Sol em corte é uma abstração, já que é claro que a nossa casa não vai nunca ficar cortada pela metade na vida real, nós podemos deixar o ângulo do Sol personalizado para criar um efeito mais interessante, que destaque um pouco mais a nossa volumetria. E não necessariamente acho que é tão importante se manter fiel em relação à posição real do Sol. Então, essa foi aqui a aba de aparência do modelo, né? Nossa aba mais importante aqui dentro dos cortes. Em marcador, eu posso escolher como vai ser o marcador desse corte. De maneira geral, a gente vai colocar sempre um marcador contínuo, para que a nossa linha de corte seja representada por completo. Caso eu quisesse, poderia colocar segmentado. E aí aqui eu posso definir qual é
comprimento de cada uma dessas partes da linha, né? Aqui vou voltar e deixar contínuo mesmo. Posso indicar onde é que vai ficar a cabeça do marcador, vou deixar nas extremidades mesmo, mas poderia ficar no meio também, caso quisesse. Mas essa é uma representação menos comum, né, para o corte. E aqui, no nosso marcador integrado de corte, a gente pode modificar o tamanho do sinal, isso vai depender muito de quais informações você vai querer colocar aqui. E também nós podemos modificar o estilo do texto, como a gente já viu em várias outras ferramentas. E aqui dentro do símbolo do marcador, a gente pode acessar quais opções a gente tem para fazer modificações nele. Posso mudar aqui, por exemplo, qual seria o marcador, mudar as tramas e as cores dele. Posso mudar também as informações que aparecem tanto na linha 1 quanto na linha 2. E aqui também posso sobrepor o estilo de texto de cada uma dessas linhas. E também modificar aqui de novo as canetas. Aqui em níveis de piso, eu posso configurar se eu quero ver os níveis do nosso projeto sendo representados em corte. Aqui, se eu clicar em OK e voltar lá no nosso corte, eu vejo agora que aparecem essas linhas tracejadas mostrando os níveis que a gente definiu e informando a cota altimétrica de cada um deles. Pessoalmente, eu acho que trabalhar com eles aqui fica um pouco desorganizado, e eu não gosto muito da aparência deles. Então, eu sempre deixo a visualização do nosso nível marcado aqui como nenhum, mas se você quiser, tem a opção de deixar apenas para visualização de projeto, ou de colocar visualização em impressão. Isso quer dizer que quando você colocar o seu desenho na prancha, ele também vai mostrar os níveis assim tracejados. Por enquanto, eu vou deixar aqui em nenhum. Uma outra opção bem legal que a gente tem no nosso corte é selecionando o ponto de vista que nós criamos. Eu posso clicar na linha de corte. E se eu seleciono essa segunda opção aqui, eu posso inserir uma quebra nessa linha de corte. Então aqui, se eu trago o nosso corte para cá, por exemplo, e se eu acessar nosso corte novamente, estou vendo que agora ele já não está mais passando pela escada, está passando só por fora. Se eu voltar aqui e der Ctrl Z, aí eu estou vendo que agora ele voltou a passar pela nossa escada. Então essa aqui é uma opção bem interessante que a gente tem, caso a gente queira criar um corte com um pouco mais de variação ou com alguma diferença. Claro que a gente tem que ter cuidado, né, para sempre trazer essa linha do corte para algum lugar que seja interessante para a gente, mas é uma opção que a gente tem aqui para trabalhar com os cortes. Então é isso, gente. Essas eram as definições mais importantes que a gente precisava saber sobre os nossos cortes. E aí na próxima aula nós vamos continuar com as elevações.